Eu quero ler o texto de Lucas 16, a partir do versículo 19. Abra sua Bíblia. Eu quero pensar hoje com você, assim como fiz na primeira celebração, sobre algumas certezas da pós-morte. Se alguém perguntar a você assim, o que acontece depois que uma pessoa morre? Qual é a sua resposta? Vamos a esse texto. E se eu e você nos debruçarmos sobre este texto, nós vamos aprender algumas verdades, pelo menos 7 verdades acerca da pós-morte. Diz assim, Lucas 16, a partir do versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, e Lázaro tinha um corpo coberto de chagas. Lázaro ansiava comer o que caía da mesa daquele rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Lázaro estava numa situação tão deplorável que ele não tinha força nem para espantar os cães. Os cães lambiam as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram aquele mendigo aquele mendigo Lázaro para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu o pai Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Não, eu não coloquei ali que eu vou encenar hoje. Falar sobre morte é legal quando tem um drama, né, gente? Ficção e tal, então vai ser legal. Onde é que eu estou? 24. Estão entendendo o texto? Fica assustado não. O rico morreu, foi sepultado, o mendigo, os anjos levaram para junto de Abraão. Então, aquele rico viu Abraão, Lázaro ao lado do pai Abraão e chamou dizendo, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Porém, o pai Abraão respondeu para aquele rico, filho, lembre-se de que durante a sua vida terrena você recebeu coisas boas e Lázaro, o mendigo, recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui comigo e você está sendo atormentado por esse sofrimento. Além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu e do seu lado para o nosso, não conseguem. Então aquele rico respondeu, eu te suplico, manda Lázaro ir na casa do meu pai, lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos. Deixa Lázaro avisar meus irmãos, a fim de que eles não venham para este lugar de tormento. O pai Abraão respondeu, os seus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles ouçam Moisés e os profetas. E aquele rico argumentou dizendo, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. E o pai Abraão respondeu, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixar-se-ão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É bem verdade que Jesus está contando uma parábola. Parábola não é fato real. Parábola é a forma predileta de Jesus, é um uso literário dele nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O que são parábolas? Parábolas são discursos breves, discursos rápidos acerca de uma história com a finalidade de apontar um princípio. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está contando uma história para estabelecer um grande princípio, o princípio do que acontece após a sua morte. E eu quero apontar 7 certezas. Na primeira celebração eu falei de 6, no intervalo me veio à mente mais uma. E eu queria começar dizendo para você o seguinte, você que entrou aqui sem saber o que vai acontecer após a morte, porque existe um segmento religioso que diz que depois da morte acaba tudo, isso se chama aniquilamento, teoria do aniquilamento, de que morreu, acabou tudo, porque a vida do homem é só essa aqui, fechou os olhos e agora não acontece mais nada. Isso não é bíblico, isso é heresia.
É heresia porque a Bíblia diz que existe após a morte a doutrina do juízo final. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Segundo Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está destinado a morrer uma única vez e após a sua morte, ele precisa comparecer diante do juízo. Então não existe teoria do aniquilamento. Não existe essa fantasia ou esse discurso romântico de alguns segmentos religiosos afirmando de que depois da morte você fica em determinado local e durante um curto tempo nesse determinado local, os seus amigos, os seus familiares que ficaram vivos na terra poderão fazer súplicas, poderão fazer oração por você, e mesmo que você tenha partido dessa vida com a alma completamente imunda por causa da oração dos vivos, nesse curto período que você está no além-túmulo, você então poderá ser purificado. Outra heresia. E daqui a pouco nós vamos dizer o porquê isso é uma grande heresia. Então vamos para as nossas certezas. Quais são as certezas que a Bíblia nos dá do que acontece após a morte? Primeira certeza, eu quero olhar para você e dizer o seguinte: a primeira certeza é que a morte ela é real e ela chega para todo tipo de gente. O versículo 22 diz que chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para o céu. E chegou o dia em que o Lázaro, o rico, morreu e ele foi sepultado. Não interessa se ele era rico ou se era pobre. A morte chegou tanto para o rico quanto para o pobre. Por quê? Porque uma coisa é fato, a morte é real e ela vem para todo mundo. Olha que coisa legal, iniciando a ministração dessa celebração, olhando para vocês dizendo assim, sabe qual é a certeza que eu tenho? Duas, Cristo vai voltar. E qual é a outra? Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Você sabia disso? Que legal vir na terceira igreja num domingo, receber uma palavra de esperança e chega aqui um mal educado, olha para mim e diz que eu vou morrer. É sim, mal educado e corajoso. Quero olhar nos seus olhos e dizer assim, você vai morrer. Ninguém diz amém por causa disso. É fato que você vai morrer. A morte chega para todo mundo, independente de status quo, independente de capital de conhecimento, independente de poder intelectivo, independente de qual camada na pirâmide social você está, a morte vem para todo tipo de gente, ela é real. E é interessante que alguns têm os restos mortais colocados num grande jazigo, e bonito jazigo, construído com pedras brilhantes, pedras importadas, pedras muito caras. Outros têm o seu corpo, ou os restos mortais, colocado, antigamente eram 7 palmos, mas agora, por causa da teologia ecológica, tudo está econômico, então não são mais 7 palmos, é muita terra, apenas 3 palmos. Tem hora que você anda no cemitério, você tropeça nos caixões. Tão raso que está a cova. Antigamente era um negócio fundo, né? Agora não, agora é rasinho. Bota uma camada só por cima, pronto. Qual a diferença daquele que teve os restos mortais colocados num jazigo brilhante e daquele que teve os restos mortais colocados numa cova muito rasa? Nenhuma. Nós podemos nos vestir diferente, podemos nos comunicar de forma diferente, podemos ter tido o privilégio de adquirir culturas distintas, mas na grande verdade, todos nós somos nivelados enquanto seres humanos. A morte vai chegar, você vai morrer. Não sei se vai ser hoje. E se você morrer durante a semana, olha aqui, de repente tem gente aqui, que está aqui, aí vai morrer durante a semana, aí o cara vai falar assim, a praga do pastor, não é praga minha não, gente. Se você morrer durante a semana, fique tranquilo, pode pedir para me chamar, eu vou lá, vou fazer o culto, vou chorar, eu vou ler o texto que você quiser ler, a sua família, eu vou consolar a sua família, mas você vai morrer, assim como eu vou morrer. Está no texto. A morte é real.
O problema é que a gente trata a morte como sendo algo muito estranho. É por isso, ninguém se prepara para a morte, por isso que pega todo mundo de surpresa. Nós vivemos nesse mundo como se nunca fôssemos ser retirados desse mundo, mas nós seremos. A morte vai chegar. Segunda grande certeza, além de que você vai morrer, e que eu também vou morrer. Versículo 22 continua dizendo o seguinte: o mendigo morreu e os anjos levaram para junto do pai Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. A primeira grande certeza é que nós vamos morrer, a morte é para todo mundo. Segunda grande certeza, só existem 2 lugares após a morte. Não tem um terceiro, não existe purgatório, não existe a antessala do céu, a antessala do inferno. São tantas teorias que inventam, não existe. A Bíblia diz que o mendigo morreu, os anjos levaram para o pai Abraão. O rico morreu, foi sepultado. Aí o versículo 23 começa dizendo assim: no Hades, onde ele estava, ou seja, no inferno, depois da morte. Tão certo como você vai morrer, só existem 2 destinos após a morte: o céu ou o inferno. Simples. O extraordinário é que o versículos 24 e o final do 28 trazem a característica do inferno. A Bíblia diz que o céu, ou o pai Abraão, está no lugar onde Lázaro está recebendo consolo. Já o rico que está no inferno, a Bíblia diz assim: no inferno existem sofrimento, fogo e tormento. É o que está no texto. Olha o versículo 24. A Bíblia diz: então chamou o pai Abraão, dizendo: tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Por quê? Porque estou sofrendo muito nesse fogo. Final do versículo 28 diz assim: pede lá para avisar os meus irmãos para que ele não venha para cá, porque este lugar é lugar de tormento. Tão certo como você vai morrer e que só existe céu e inferno após a morte, é certo, biblicamente falando, que no inferno existem sofrimento, fogo e tormento. Alguém quer ir para o inferno? Não me amarra, não. Ninguém quer ir para o inferno. Correto, gente? Só que só existe uma forma de você não ir para o inferno: ir para o céu. Ou é céu ou é inferno. E só existe uma forma de você ir para o céu: não é dando esmola para mendigo, não é fazendo boas obras. Você faz boas obras não é para entrar no céu, você faz boas obras porque é sua obrigação enquanto cidadão. Se você não quiser sofrimento eterno, fogo eterno e tormento eterno, você tem que ir para o céu. Agora só existe uma porta no céu, tem um nome: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao céu a não ser por mim. Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: só existe um mediador entre Deus e o homem. Quem é? Cristo Jesus, o homem. Você vai morrer, eu vou morrer, nós vamos morrer. Depois da morte, ou é céu, ou é inferno. Está conseguindo entender, sim ou não? Estou tentando fazer num processo sistemático, para você assimilar. Terceira grande certeza: lá no inferno só existe sofrimento, tormento e fogo. No céu existe consolo. Quarta grande certeza, pós-morte, versículo 25 diz: Abraão, pai Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e esse mendigo Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, na eternidade ele está sendo consolado aqui comigo e você está sendo atormentado pelo sofrimento. Quarta grande verdade: a verdadeira vida de um homem não é a vida que ele vive antes da morte, mas a verdadeira vida de um homem é a vida que ele vive depois da morte. Que extraordinário!
Porque você dá mais valor a essa vida que você vive hoje do que a vida que você vai viver na eternidade. Porém, eu preciso olhar para você e dizer que a verdadeira vida não é a vida que a gente vive antes da morte, mas é a vida que a gente vive pós-morte. Por quê? Porque existe uma vida que o final é morte, essa que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que existe uma morte, sacrifício da cruz, que o final é vida, vida eterna em Cristo Jesus. O problema é que a gente dá mais atenção a essa vida efêmera, transitória, passageira, temporal, e nos esquecemos de que isso aqui é um curto tempo, comparado com o que nós vamos viver na eternidade. E na eternidade, eu já disse para você, 2 lugares, ou céu ou inferno. Eu dei um exemplo na primeira celebração, não sei, não tem nada aqui para dar um exemplo, mas por exemplo, olha aqui, essa vida que você está vivendo aqui, é um dedinho meu aqui assim, ó. Isso aqui. A eternidade é mais do que o meu braço inteiro. O que nós vamos viver pós-morte é infinitamente, em termos de intensidade, comparado ao que nós vivemos nesse tempo presente. Aqui tem um fim, a morte. Na eternidade não tem fim. É um tempo sem fim. Você está conseguindo entender, não? Quinta grande certeza. Talvez você diga assim, não, mas... não vou viver essa vida. De repente, né? Se o negócio não for legal... aí na reencarnação eu volto, e aí eu sou crente. Olha que coisa legal no texto, versículo 26. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Olha que coisa fantástica. Nós vamos morrer, depois da nossa morte só existem 2 caminhos, o céu ou o inferno. Interessante que no céu é consolo eterno, no inferno é sofrimento, é fogo, é tormento. E interessante que a vida verdadeira não é a vida que a gente vive aqui, mas a verdadeira vida é a vida que a gente vai viver após a morte. Agora preste muita atenção no que o versículo 26 está dizendo. Existe um grande e intransponível abismo. Quem entra no inferno não sai do inferno, quem entra no céu não sai do céu. Eu fico vendo algumas pessoas orando, Senhor, derrama a tua unção, a unção do teu Espírito sobre a tua igreja, para que possa saquear o inferno. Alguém já ouviu esse tipo de oração? Levante a mão quem já ouviu, ou você já fez, você já acabou, se você já fez, você fez a oração mais idiota da face da terra. Não tem como saquear o inferno, porque quem está no inferno não sai do inferno. Não existe possibilidade de salvação após a morte. A decisão é aqui nesse tempo. A Bíblia diz assim, se você confessar Jesus entre os homens, Jesus vai confessar que te conhece diante do Pai que está nos céus, mas se você negar Jesus diante dos homens, Ele também negará você diante do Pai que está nos céus. Mas Senhor, olha, nós expulsamos demônio, nós oramos em línguas, olha, nós participamos dos movimentos retetés da vida, olha Senhor, eu tinha dom de revelação, eu tinha dom de visão, eu tinha dom de língua grande, eu tinha dom de tanta outra coisa. Gente, a Bíblia diz que naquele exato dia, o Cristo ressurreto, assim como Ele subiu, Ele voltará, irá se apresentar diante da humanidade e vai dizer o seguinte, não me interessa se você pregou no meu nome, se você expulsou o demônio, se você falou em línguas, se você teve dons espirituais, porque no meu reino só entra quem faz a vontade do meu Pai. Se você não sabia o que ia acontecer com você após a morte, que bom que você veio aqui. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E se você for para o inferno, você não sai de lá. Eu fico pensando, se esse cara aqui pudesse escrever uma carta para a Terceira Igreja Batista hoje. Eu tenho certeza que eu ia pegar a carta, eu ia abrir a carta e o cabeçalho da carta ia estar assim, olha, eu estou aqui no inferno e quero dizer para você o seguinte, o inferno é real.
Ele existe, eu estou nele. A segunda coisa que o cara ia dizer é o seguinte: não vem para cá não, porque se entrar não sai. Eu estou tentando sair, mas não consigo, tem um grande abismo. Sexta verdade. O rico diz assim: pai Abraão, manda Lázaro lá falar com os meus irmãos. Eles não podem vir para cá. Eu estou no lugar de tormento. O pai Abraão olha para aquele rico e diz o seguinte: e os seus irmãos lá na terra, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam Moisés e os profetas. Quem são os Moisés e os profetas hoje? Somos nós, são as nossas células. Quando você se omite a apontar o caminho verdadeiro para quem está caminhando para o inferno, você está contribuindo para que essa pessoa entre no inferno. Nós somos os Moisés e os profetas da atualidade. Nós somos os responsáveis ou os únicos capazes de impedir que o homem caminhe para o inferno. A missão de uma igreja não é arrancar pessoas do inferno, porque isso não é possível. Quem entra não sai. A missão de uma igreja é impedir que as pessoas entrem no inferno. Elas estão caminhando para o inferno. A igreja precisa ser Moisés e os profetas. Precisa interromper essa caminhada perdida desse infeliz e dizer o seguinte: você está indo para o inferno. Existe alguém que te ama. Se você entrar no inferno, você não vai sair. Você precisa reconhecer Jesus. Você precisa fazer de Jesus o seu Senhor. Ele morreu na cruz por você. Se essa pessoa ouvir acerca do amor de Deus, se render ao sacrifício de Cristo, ela que estava caminhando para o inferno, meia volta, agora eu caminho para o céu. Essa é a nossa missão, é para isso que existe a sua célula. Eu aproveito o momento, porque eu só tenho um momento para falar com vocês, que é aqui no domingo. E eu tenho que falar com vocês, cuja responsabilidade possuo de pastorear. Segundo Hebreus capítulo 13, versículo 17, eu vou prestar conta de vocês para Deus. Obedecei a vossos pastores como ao Senhor, porque são eles que velam pelas vossas almas e que irão prestar conta de vocês no céu. Então, tem uns desinformados em São Mateus, dizendo que a terceira igreja está pescando no aquário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém que veio de uma outra igreja evangélica para a terceira igreja veio porque nós convidamos. Primeiro ponto. Segundo ponto, ao invés de ficarem criticando a terceira igreja, porque pessoas de outra igreja estão vindo para cá, eles deveriam pensar o porquê pessoas estão saindo da igreja onde eles estão. E terceiro ponto, a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Ainda bem que a igreja é de Deus. Então eu não tenho direito de dizer o seguinte: olha, teve um que falou que eu tinha que procurar o fulano de tal, o bispo Primaz, para dizer que o fulano de tal veio para cá. Eu até faria isso, irmão, se eu tivesse tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder. O reino de Deus é maior do que a terceira igreja. Eu não estou numa disputa para saber qual é a maior igreja ou a melhor igreja. Eu tenho uma convicção no coração. Com 30, 50, 100, 500 mil pessoas não interessa. O importante é que eu faço parte de um reino que é muito maior do que uma igreja local. Agora, a sua célula existe, sabe para quê? Para ser esse farol. Vocês estão indo para o inferno. Se entrar, não sai. Lá tem fogo, lá tem sofrimento, lá tem o diabo. Interessante, fogo, sofrimento, tormento e de quebra um diabo lá para te atentar. Você quer ir para lá? Você veio para essa celebração caminhando para o inferno, cara. Sétima grande verdade e última, para eu terminar. Se esse cara fosse escrever uma carta para a gente, ele diria assim: olha, o inferno existe porque eu estou nele, não vem para cá porque se entrar você não sai. Sétima grande verdade, eu tenho certeza que se ele escrevesse uma carta, ele colocaria a guisa de conclusão da carta o seguinte: aceita agora Jesus para você não vir para o inferno. É sério. Só existe uma forma de você não ir para o inferno, é indo para o céu. E só existe uma maneira de você ir para o céu,
é entregando a sua vida a Jesus. Agora é óbvio, você não precisa fazer isso. Agora é óbvio também que se você não fizer isso, Jesus não precisa deixar você entrar no céu que é dele. A gente brinca muito, porque a gente pensa que nunca vai morrer. Porque se a gente soubesse que a gente iria morrer amanhã, a decisão mais importante da vida a gente tomaria hoje, a gente deixa tudo para depois. Por quê? Porque Jesus é um cara muito careta, não pode trair mulher. Quer dizer, é verdade que não pode trair mulher, é bem verdade que na igreja de Jesus tem uma porção de safado que trai a mulher, mas isso não pode. Adultério é pecado. Quem adultera comete pecado. Primeiro lugar. Segundo lugar, para que eu vou seguir a Jesus? Cara, não pode trair mulher, não pode fazer sexo antes do casamento. Pastor, eu estou com os hormônios à flor da pele. Meu irmão, vai morar no Alasca. Aí fica lá, no sexo antes do casamento, o tempo todo, ó. É engraçado esses jovens, né? A gente recebe no gabinete uma porção de jovem casado em crise. Por quê? Porque não querem fazer sexo. Casaram e não querem, mas quando não era casado era sexo todo dia. Por que isso? Por causa do pecado. O pecado é atraente. Só que o pecado, ele destrói a sua alma. O pecado te leva para o inferno. O inferno é lugar de sofrimento, tormento e fogo, gente. É Bíblia. Talvez essa seja a mensagem mais simples que você já ouviu na sua vida. Tudo o que eu estou falando você já sabe. Aí eu pergunto, se você já sabe, para que você continua caminhando para o inferno? Que você não entrega logo a sua vida a Jesus? Porque você diz assim, não, eu não vou confessar Jesus com minha boca não. É uma questão de tempo. Porque a Bíblia diz, segundo Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se, assumindo forma de homem foi obediente até morte pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho daqueles que estão no céu, na terra, debaixo da terra se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. Ou seja, confessar Jesus como Senhor é uma questão de tempo. Você pode não querer fazer hoje, mas uma hora você vai ter que fazer. O problema é que quando chegar a hora de fazer, talvez já seja tarde demais, você já esteja no inferno. E quem entra no inferno não sai. Você quer ir para o inferno? Quem quer ir para o inferno? Levante a mão. Quem é o primeiro? Agora, quem quer ir para o céu? Levante a mão, por favor. Quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Só tem uma forma, entregando a vida a Jesus. Não tem outra forma. Eu queria, entendeu, ser mais simpático para você, mas não tem outra forma. Não adianta, meu filho. Não adianta. Eu vou até sentar. Não adianta você aí levantar a mão, dizer assim, mas eu quero ir para o céu, o pastor da Pedro, eu quero. Não adianta levantar a mão levantada não leva você para o céu. O que leva você para o céu é você decidir dar a sua vida para Jesus. Pare de levantar a mão culto após culto e começa a fazer de Jesus o Senhor da sua vida de verdade. Você está brincando. Se você entrar no inferno, você não vai sair. Não vai. Não vai. Não sai. Se o seu marido entrar no inferno, ele não vai sair. Se a sua mulher entrar, ela não vai sair. Se os seus filhos entrarem, eles não vão sair. Não vão. Você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Precisa entregar a vida a Jesus. Vamos ficar em pé? É tão legal pregar a palavra, né? Porque é tão simples. Céu ou inferno. Não tem meio termo. Quem não está no céu está no inferno. Quem não está no inferno está no céu. Não existe. Tem uma piadinha muito interessante. Eu ouvi essa piada pela primeira vez quando eu cheguei na terceira igreja, porque quando eu vim para cá, a votação para eu ser pastor da igreja, pelo menos da diretoria, foi uma votação muito acirrada. Teve um empate técnico.
Aí teve alguém na diretoria, que eu também não sei quem é, mas na época eu ouvi acerca dessa história, que ficou aquele negócio assim, voto a favor, voto contra, porque o meu voto vai decidir. Aí alguém que era contrário disse para essa pessoa o seguinte, olha, você precisa aprender a historinha de que tinha um homem no muro, e aí o Jesus e os anjos ficavam assim, pula para o nosso lado, vem para o nosso lado, vem para cá, enquanto do outro lado o diabo e os demônios só no churrasco, pá, é porque tem fogo, né? Então não é fácil fazer churrasco, pá, tal, e o cara aqui se equilibrando, e Jesus, pula para cá, vem para cá, e não filme eu pulando assim não, minha filha, pula para cá, os anjos gritando, e aí lá, aí aquele cara ficou em crise, se equilibrando, vendo o desespero de Jesus, é óbvio que isso é uma grande heresia, mas apenas para ilustrar, e vendo o desespero de Jesus, dos anjos, ele olha para o diabo, o inferno calado, e diz assim, ô Satanás, seu miserável, você não quer que eu vá para o seu inferno não? Ele diz assim, claro que eu quero. Mas você fica aí quieto, Jesus, os anjos, tudo gritando para eu pular, você não fala nada. Ele falou assim, porque o muro é meu. Você está no muro. Domingo aqui na celebração é o crente mais santo da face da terra. Bastou terminar a celebração, vira o diabo. Namoro pornográfico, desrespeita a sua companheira, trai a sua mulher, sonega imposto fiscal, dá calote nos outros na rua, você está com o diabo no corpo, porque o Espírito de Deus não produz essas obras. Você precisa vir para o céu, porque você vai morrer e vai para o inferno. Você tá caminhando para o inferno. E se você entrar no inferno, você não sai. Começou a teologia do terror? Não é teologia do terror não. É a Bíblia. Você vai morrer, só existe 2 lugares, céu e inferno, ok? Lá no inferno é sofrimento, tormento e fogo. Vai ter o lombo esquentado pelo fogo do inferno, e o Satanás lá, A verdadeira vida não é essa que você vive, a verdadeira vida é a que você vai viver. Quem entra não sai. Você precisa ouvir os profetas e os Moisés da atualidade. Aqui está um, venha para o céu. E por último, entrega logo sua vida a Jesus, aceita logo a Cristo como Senhor e venha morar no céu.